Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado. Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo de integral, agora trazendo um pouco sobre a noção de primitiva. Quis usar a nossa primeira aula para mostrar um pouco mais um exemplo prático, trabalhando as somas de Riemann. Antes da gente continuar vendo a aplicabilidade por trás de integral, nosso objetivo é passar a conhecer o que a gente vai chamar de primitiva, a relação entre a nossa integral e o que a gente aprendeu anteriormente, que chamamos de derivada. Então a gente vai dizer o seguinte: chamaremos de primitiva, e eu vou utilizar o f maiúsculo de x, tá? Repara bem a diferença entre os f's. Chamaremos fzão de x de primitiva de f de x, se a derivada da função fzão vai ser a função f de x. Aqui, uma notação, que a gente costuma utilizar para a primitiva é esse f maiúsculo. E para a derivada da primitiva, a gente vai utilizar esse f minúsculo aqui. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre as derivadas, para que a gente possa entender a noção de primitiva. A gente vai pegar como primeiro exemplo a função f de x igual a x elevado ao cubo. Lembra comigo como é que a gente fazia para calcular a derivada dessa função? Se eu quero calcular a função que seria a derivada dela, e aí lembra que a notação que a gente usa seria f' de x, eu poderia dizer que a derivada de x elevado ao cubo, a gente usa aquela tal de regra do Peteleco, né? O número 3 que está no expoente, ele vai cair. E aí a nossa função, que era x elevado ao cubo, passará a ser x elevado ao quadrado. E aí eu vou encontrar que a derivada da função x elevado ao cubo seria 3x elevado ao quadrado. Vejam bem, eu vou poder dizer o seguinte, tá? Eu vou poder dizer que a função fzão de x, sendo x elevado ao cubo, é uma primitiva de 3x elevado ao quadrado. Então, 3x elevado ao cubo. Eu vou colocar fzão de x, né? Até para a gente usar a nossa notação, tá? Para a gente começar a entender a ideia de primitiva, tá? Então, fzão de x sendo igual a x elevado ao cubo é uma primitiva de... Aí lembra que a derivada eu estou representando como f minúsculo? Vou utilizar aqui a mesma notação. De f de x sendo igual a 3x elevado ao quadrado. Então, eu poderia dizer que se eu pego a função x elevado ao cubo, a derivada dela vai ser 3x ao quadrado. Então, uma das primitivas de 3x elevado ao quadrado seria quem? X elevado ao cubo. Ela deriva dessa função. Se eu pegar a função f de x igual a 3 vezes o seno de x, como é que a gente deriva essa função? O número 3 é constante, poderia ter usar a regra do produto, mas por ser constante não vai interferir. Então, eu vou poder dizer que a derivada dessa função, fzão de x', vai ser a derivada do seno é o cosseno. Então, vai ser 3 vezes o cosseno de x. Isso aqui seria a nossa derivada. Então, olha o que a gente vai poder concluir, que 3 vezes o seno de x é uma primitiva dessa função. Então, se eu derivar essa função, eu encontro essa. Então, ela é uma primitiva dela. Então, eu posso dizer que f de x seria igual a 3 vezes o seno de x, né? Que eu coloquei ali. 3 seno de x é uma primitiva. De f' de x. E aí eu não vou chamar de f' de x, vou chamar de f de x. f de x igual a 3 vezes o cosseno de x. É uma das primitivas, ou seja, a derivada da função 3 vezes o seno seria 3 vezes o cosseno. Então, uma das funções primitivas de 3 vezes o cosseno seria quem? 3 vezes o seno. Tá percebendo que o que eu estou fazendo nesse momento é relacionando a função que eu vou encontrar como derivada como a primitiva que originou aquela derivada? Então, eu estou começando a relacionar a função com a sua derivada. E a relação que a gente tem é a seguinte: a função que eu vou encontrar como, na verdade, a derivada dela está sendo o nosso f de x, e a função que eu derivei para encontrar ela, a gente está dando nome para ela de primitiva. Então essa aqui vai ser a nossa primitiva. Então, olha esse terceiro exemplo aqui. Eu tenho 4x elevado ao quadrado vezes o cosseno de x. Isso aqui seria quem? Nelson, isso aqui seria uma derivada do produto. Então, para a gente calcular a derivada desse cara,
eu teria que fazer a derivada da primeira e a derivada de 4x ao quadrado é aquela regrinha do peteleco, né? Então vai ficar 8x vezes a segunda. Aí isso eu vou somar a primeira mais a primeira vezes a derivada da segunda. E a derivada do cosseno é menos o seno, né? Então já vou logo trocar aqui o nosso sinal para menos vezes o seno de x. Então, olha aqui que eu acabei de identificar. Eu acabei de identificar que 4 não, né? Efisão de x. Vamos usar a nossa notação aqui, ó. Efisão de x sendo igual a 4x elevado ao quadrado vezes o cosseno de x é uma primitiva. É uma primitiva de f de x igual a 8x vezes o cosseno de x menos 4x ao quadrado vezes o seno de x. Por que eu estou toda hora afirmando que essa função é uma das primitivas? Porque quando a gente aprende a derivada, uma das derivadas tradicionais que a gente tem é a derivada da constante. E a derivada de uma constante dá zero. Então, quando eu vou olhar para essas funções primitivas, se eu preciso pegar ela e derivar para encontrar esse cara, eu não tenho certeza se na nossa função original tinha uma constante ou não. Então, olhando para a função 4x ao quadrado vezes o cosseno de x, se eu acrescentar uma constante real aqui qualquer, tipo somar 3 aqui, somar 4, eu então vou encontrar a mesma derivada, concorda? Que é uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Então, por isso que eu estou dizendo que é uma das primitivas, porque quando eu vou pegar outras funções do tipo f de x igual a 4x ao quadrado vezes o cosseno de x, e aí eu vou pegar, por exemplo, agora uma gzão de x sendo igual a 4x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 4, se eu pegar essa nova função que eu acabei de criar e derivar ela, eu vou encontrar a mesma derivada, por conta do problema da constante. A constante, a derivada dela é zero. E se em vez de somar 4, eu somar 4.000, não vai fazer diferença, porque é uma constante. Então, a derivada da constante é zero. Então, existe uma infinidade de funções que eu poderia escrever que iriam ter a mesma derivada, tipo, menos 1.600. Se eu derivar ela, eu vou encontrar novamente a função f de x. Então, quando a gente se refere a ser uma das primitivas, é porque a gente não tem certeza de quais são elas todas, porque existe uma infinidade de funções. Para que a gente possa representar todas elas, vamos dizer o seguinte: dizemos que a função f de x mais uma constante vai representar todas as funções primitivas de f de x. Isso porque aquela constante pode ser qualquer valor real. Então, independente do número que eu acrescentar aqui, e aí eu posso aqui pensar de modo hipotético em acrescentar um valor real qualquer, um k, com k pertencente aos reais, todas as derivadas dessa função vão me dar quem? 8x vezes o cosseno de x menos 4x elevado ao quadrado vezes o seno de x. Todas as derivadas vão me dar a mesma, todas as funções que eu tenho aqui vão me dar a mesma derivada. Então, todas essas infinidade de funções seriam primitivas dela. Então, olha só, eu vou poder dizer que a efisão de x mais o constante vai representar todas as primitivas de uma função. Está reparando o que eu estou tentando fazer? Estou tentando relacionar a derivada com a integral. E aí a nossa primitiva vai ser a integral indefinida da nossa função. Então, eu vou poder garantir o seguinte: se eu pegar a integral da função f de x d de x, isso aqui vai ser igual à função que originou ela, que era a primitiva, efisão de x mais uma constante. Chamamos isso aqui de quê? De integral indefinida da função. Integral indefinida. Vai ser a nossa integral indefinida. Eu estou relacionando e basicamente trazendo para vocês que a nossa derivada e a nossa integral acabam trabalhando a ideia da inversa, né? De uma ser a operação inversa da outra. É como se eu estivesse relacionando com operações. Qual a operação inversa da soma? Seria a subtração, que eu só somei 2. Para voltar para o valor original, eu teria que diminuir 2. Qual seria a operação inversa do produto? Seria a divisão. Porque se eu multipliquei por 2, para voltar para o valor original, eu teria que dividir por 2. Então, se eu peguei e derivei uma função, e aí eu quero voltar para a função original,
eu preciso integrar. E aí eu poderia relacionar a derivada integral como uma sendo a operação inversa da outra. Eu vou trazer agora uma tabela de integrais imediatas, onde vocês vão perceber que o nosso objetivo vai ser basicamente começar a calcular a primitiva, que foi a função que gerou ela. Só que a nossa tabela de integral imediatas é muito parecida com a tabela de derivadas imediatas que você já possui. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, olha que interessante, a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno vai ser o seno. Claro que eu vou acrescentar ali a constante, porque a gente não sabe se a função original tinha uma constante ou não. Mas a nossa integral indefinida passa a relacionar a função que a gente encontra como resultado quando deriva com a função primitiva que gerava ela, a função original. De modo que a gente consegue relacionar a derivada e integral como um papel de operação inversa. Como se quando você estivesse interessado em integrar, estivesse querendo voltar para a função original. Ou seja, querendo determinar qual foi a função que, quando eu derivei, encontrei ela como resultado. A gente vai trabalhar essa ideia da função inversa. Antes da gente fazer algumas integrais imediatas, vamos dar uma olhada nas propriedades envolvendo as propriedades de integração. Bem, dei uma apagada aqui no quadro, então agora a gente já entendeu um pouquinho a ideia de primitiva, já começamos a entender um pouco a relação entre a derivada poderia ser relacionada como uma operação inversa da integral e vice-versa. Então vamos lembrar o seguinte, como é que a gente usa a ideia de derivação? Lembra que quando a gente vai derivar, a gente usa uma notação. E aí se eu pego f de x mais uma constante, e aí eu faço a derivada dessa função em função de x, a gente escreve dessa maneira aqui, lembra disso? E aí lembra que eu acabei de afirmar que a derivada desse cara seria quem? Seria a nossa função f de x, porque ela é uma primitiva, né? Então percebam o seguinte, que eu vou encontrar a derivada da soma, aí a derivada da soma seria a soma das derivadas, a gente aprende isso lá em derivada. Então a derivada da primitiva da função sobre d de x mais a derivada da constante sobre d de x seria igual a nossa função f de x, porque eu estou relacionando a primitiva com sendo a derivada dela, a função f de x. A derivada da constante é zero, então esse cara aqui morre. Então eu encontrei que a derivada da função primitiva em função de x seria quem? A nossa função f de x. Se eu pego esse d de x e de modo hipotético eu jogo ele para o outro lado, tá? Para a gente poder visualizar. E aí eu integro os dois lados, eu acabo encontrando que a integral da função f de x d de x seria quem? A nossa primitiva f de x. Mais uma constante, é claro, quando a gente pensa na ideia da integral. Então só para vocês terem uma ideia de onde sai esse d de x aqui. A gente precisa dele na hora de escrever a integral, porque a gente precisa saber em função de quem a gente derivou, tá? Então, eu trouxe a ideia da derivada ser digamos, a operação inversa. Então, eu tenho aqui algumas derivadas imediatas, que ao mesmo tempo eu peguei como integral imediata, que talvez seja fácil para você relacionar, sem eu precisar, por enquanto, colocar toda a tabela de integrais imediatas, quem foi a função que originou ela. Então, se eu pego aqui x ao quadrado, lembra que pela regra que a gente tinha lá em derivação, eu jogo o expoente para frente multiplicando e diminuo o grau do expoente. Lembra que era disso? Então, x ao quadrado, ela viria de quem? Provavelmente de um x ao cubo. Então, eu poderia dizer que a primitiva de x ao quadrado seria x elevado ao cubo. Por quê? Porque esse 3 cairia na frente multiplicando e você diminuiria o número do expoente. Mas quando eu derivo x ao cubo, repara bem que não me dá x ao quadrado, porque o 3 vai cair. E onde está esse 3? Aqui não tem esse número 3. Então, eu posso dizer que a integral imediata de x ao quadrado seria x ao cubo sobre 3. Eu encontrei a nossa integral imediata. Então, repara bem, eu somei 1 no expoente, porque como eu estou usando a ideia da operação ser inversa, se na derivada eu diminuir uma unidade no expoente, na integral vou acabar somando uma unidade no expoente. E como eu sei que o 3 vai cair multiplicando quando eu for derivar, eu preciso colocar sobre 3. E aí ele corta, né? Então eu encontrei necessariamente a nossa função primitiva. E é claro, não esqueça de acrescentar uma constante. Eu preciso acrescentar a constante. Eu não sei se tinha uma constante originalmente. Então, esse x ao cubo sobre 3 representaria todas as primitivas da função x elevado ao quadrado. Se eu pegar 4 vezes o cosseno de x,
o cosseno de x é a derivada de quem? De o seno. Se eu pego o seno e o derivo não dá o cosseno, então eu poderia garantir que esse cosseno de x, a integral dele seria o seno. A derivada do seno é o cosseno, a integral do cosseno é o seno. Tá vendo a ideia da operação inversa? Então esses caras a gente vai chamar de integrais imediatas. Nosso objetivo aqui é começar já a trabalhar técnicas de integração, para que você possa ver como é que a gente vai calcular essas integrais. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para que a gente possa visualizar como é que se calcula. Então, você já visualizou que a integral de x ao quadrado seria x ao cubo sobre 3, mais uma constante, e a integral desse cosseno de x, se a derivada do seno é o cosseno, a integral do cosseno será o seno, utilizando a ideia da função, da operação ser inversa. Algumas propriedades. Primeira propriedade, se você tem uma soma de funções, para calcular a integral da soma, basta a gente calcular a integral da primeira e somar com a integral da segunda. Então, a integral da soma será a soma das integrais. Então, será a integral de f de x, d de x, mais a integral da função de e de x, d de x. Tá? Então, a integral da soma será a soma das integrais. Então, isso aqui é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade é que se você tem uma constante multiplicando a função f, essa constante ela pode sair sem problema nenhum. Então, k vezes a função f de x seria k vezes a integral da função f de x, d de x, com k sendo uma constante real. Então, sendo uma constante real, você pode tirar esse cara lá de dentro, colocar ele do lado de fora. Então, no nosso exemplo do cosseno, esse 4 ele pode sair. Repara bem, esse 4 poderia ser 4 vezes a integral do cosseno de x, d de x. De modo que eu sei que a integral do cosseno seria o seno. Por quê? Acabei de falar. Porque a derivada do seno é o cosseno. Então, de modo que aqui eu vou encontrar que isso será 4 vezes o seno de x. Tá? Então, olha, estou relacionando a ideia dela acabar sendo uma operação inversa. Mais uma constante para a gente colocar todas as funções primitivas, tá? Então, isso aqui seria o que a gente vai começar a introduzir sobre as técnicas de integração. Nosso objetivo agora é trabalhar com o teorema fundamental do cálculo, porque eu trouxe um problema inicial para vocês, onde eu tinha a velocidade em função do tempo, sendo uma função do tipo x elevado ao quadrado. E eu, no teorema fundamental do cálculo, eu posso garantir o seguinte: quando eu pego a integral, e agora a gente vai chamar isso aqui de integral definida, porque eu vou te dar um intervalo para o qual você vai calcular a integral desse cara. Quando eu te dou uma integral definida que vai no intervalo, varia do intervalo de a até b, e aí, olha bem, inicia no a e termina no b, isso aqui é um intervalo que eu estou te dando. Lembra que a nossa função primitiva é a efusão de x. O teorema fundamental do cálculo garante que a integral definida de a até b, de f de x, d de x, vai ser f de b menos f de a, onde você pega a primitiva e substitui o x por b e diminui da primitiva substituindo o x por a. Então, vamos ver na prática? Quando eu quero utilizar o teorema fundamental do cálculo, a constante ela vai acabar cortando, tá? Então, não seria necessário a gente acrescentar a nossa constante. Mas em termos práticos, no teorema fundamental do cálculo, eu vou pegar e calcular o valor numérico da função primitiva, quando eu pegar o b, que seria o final do nosso intervalo, que é o 5, menos o valor da primitiva em a, que seria o início do nosso intervalo. Então, quando você vê o símbolo da integral com o número aqui embaixo e o número aqui em cima, é um intervalo definido. Um intervalo sobre o qual a gente está calculando a integral desse cara. Então, já sei que a primitiva de x ao quadrado seria x ao cubo sobre 3. Concorda comigo? Isso aqui a gente já chegou à conclusão. Então, eu poderia, no caso, definir que a integral de x ao cubo d de x, variando de 0 até 5, vai ser 5 elevado ao cubo sobre 3. Essa constante vai cortar, mas eu vou te mostrar que ela corta. Mais uma constante, que seria quando substituísse por 5, menos 0 elevado ao cubo sobre 3, mais aquela constante. Repara bem que quando eu tiro parênteses, a constante ela desaparece. E eu consigo calcular o que a gente chama da integral definida desse cara. Aí 5 elevado ao cubo, eu sei calcular, seria 125.
dividido por 3, mais uma constante. Eu já vou tirar o parênteses para vocês visualizarem que vai cortar. Menos 0 elevado ao cubo, que é 0, dividido por 3, menos aquela mesma constante. Menos a constante. Então, olha que interessante. Eu consigo garantir que a integral definida de 0 até 5 de x elevado ao quadrado desde x vai me dar 125 sobre 3. Claro, esse constante corta, é a mesma constante, você vai acabar cortando, 0 dividido por 3 geralmente dá 0, acaba encontrando que a integral definida de 0 até 5 vai valer 125 sobre 3. De maneira similar, eu consigo calcular também a integral definida desse cara, né? Eu já sei que a constante vai cortar, então eu não vou colocar ela. Beleza? Eu vou te mostrar como é que a gente aplica o teorema fundamental do cálculo. No teorema fundamental do cálculo, o que eu estou fazendo? F de B menos F de A. Então, eu tenho um intervalo definido para a nossa primitiva. Então, eu vou garantir que isso daqui vai ser 4 vezes... E aí, olha a notação que a gente usa para mostrar que vamos substituir por esse cara. 4 vezes o seno, quando o x for π sobre 4, 4 vezes o seno de π sobre 4, menos 4 vezes o seno, quando o x for 0. Ah, o π sobre 4, eu tenho certeza que vocês conhecem, seria 45 graus. E o valor do seno dele, também tenho certeza que vocês conhecem, seria raiz de 2 sobre 2. Então, sendo π sobre 4 o ângulo de 45 graus, aqui eu vou encontrar 4 vezes a raiz de 2 sobre 2, menos 0, né? Porque o seno de 0 é 0. Então, eu vou acabar encontrando que a integral definida de 0 até π sobre 4, de 4 vezes o cosseno de x d de x, vai me dar 2 raiz de 2. Encontrei a integral definida. A gente vai acabar percebendo que quando a gente trabalha com o teorema fundamental do cálculo, tá? Nosso objetivo é encontrar um valor numérico para a nossa função. E aí a gente vai trabalhar com o valor numérico da primitiva. Então, eu vou integrar a nossa função, ou seja, eu vou encontrar a primitiva dela, e eu vou substituir pelos valores que ele me dá no intervalo, por exemplo, aqui de 0 até 5. E aqui no outro, de 0 até π sobre 4. No teorema fundamental do cálculo, nosso objetivo é encontrar um valor numérico. Quando a gente trabalha com integrais indefinidas, que foi o conceito que eu coloquei agora há pouco no nosso quadro, eu encontrava todas as primitivas da função. Quando a gente passa a trabalhar com integrais definidas, eu vou encontrar o valor numérico, tá, que a nossa primitiva tem naquele intervalo. Então, quando eu substituí aqui por 0 e 5, eu percebi que o valor numérico dela dava 125 sobre 3. Quando eu substituí ali por 0 e π sobre 4, eu encontrei que o valor dela vai me dar 2 raiz de 2. Então, quando ele te dá um intervalo definido, chamamos de integral definida. Quando ele não me dá o intervalo, chamamos de integral indefinida. Na integral indefinida, estou querendo encontrar funções primitivas, que é quem gerou ela. Na integral definida, estou querendo encontrar valores numéricos. E aí, na ideia do teorema fundamental do cálculo, eu vou acabar encontrando que a integral definida de A até B, de f de x d de x, vai ser o valor numérico da primitiva, quando substituir por B, menos a primitiva quando substituir por A. É um intervalo. Eu vou trazer nos nossos exemplos práticos, na nossa aula, um pouco mais de exemplos práticos, que a integral definida ela vai representar a área da função. Então, por enquanto, a gente vai acabar trabalhando mais as técnicas de integração nessas primeiras aulas, mostrando para vocês a relação da integral com a derivada, para que você veja e até ganhe um pouco de confiança no tópico de derivada, podendo te ajudar aqui um pouco dentro de integral. Mas a gente vai ver, quando trabalha a ideia da integral, que a integral é um somatório. Esse cara é, na verdade, um esse. É a soma das áreas. Por isso que eu dei no início a soma de Riemann. Se eu vou fazer essa basezinha, cada vez tender a zero, cada vez menorzinha, a gente vai ver que, na verdade, a integral ela vai definir a área daquela curva. Então, eu vou poder trazer isso para vocês um pouco mais na parte de aplicações. Algumas propriedades da nossa integral definida. Primeira propriedade. Se a função ela é positiva naquele intervalo, que varia de A até B, é claro que eu vou encontrar um valor numérico positivo. Tá? Então, se ela é positiva no intervalo que varia de A até B, a integral definida de A até B também vai ser positiva. Se, por acaso, existe um parâmetro C dentro daquele intervalo, eu vou poder, então, calcular a integral de A até B
como sendo uma soma também entre a integral de A até C mais de B até C. Eu posso, digamos, fatiar a nossa função e calcular a integral por pedaços. Se eu tenho um intervalo AB e eu corto ele aqui numa região hipotética, eu calculo a integral nessa primeira parte e depois eu calculo nessa segunda parte. Essa aqui seria a nossa segunda propriedade, tá? Vou trazer já na nossa próxima aula as integrais imediatas e ajudar vocês a calcular as integrais. Então a gente vai perceber que a integral imediata é muito parecida com a tabela de derivadas imediatas. Tem muita relação. O que a gente vai agora passar a trabalhar é um pouco mais as técnicas de integração. Visualizar como é que a gente vai fazer para calcular integrais, tá? Então, mas inicialmente a gente trouxe aqui a ideia da primitiva relacionando a nossa integral com a nossa derivada, como a operação inversa e algumas propriedades que a gente pode e vai utilizar nas integrações.